Pai do Senhor, estou aqui em direto para poder conversar com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Estávamos aqui a falar acerca da família de Noé, que foi a família que se destacou quando Deus trouxe o juízo, trouxe o primeiro juízo, o primeiro julgamento sobre a humanidade. E nós, pela história, sabemos que Noé tinha 3 filhos chamados Sem, Cã e Jafé. E esses 3 filhos ajudaram na edificação da arca, que durou praticamente 120 anos, o que significa que foram 120 anos que Noé esteve pregando as boas novas. Mas a Bíblia vai dizer que nestes 120 anos não foram suficientes para converter absolutamente ninguém. Foi uma época de muita maldade, de muito sofrimento, de muita dor e aflição, onde a maldade estava dominando e reinando. Agora você consegue perceber, porque Deus trouxe a vingança, trouxe o julgamento para aquele povo, porque era muito mal. Você não consegue imaginar o que são 120 anos pregando para um povo que não conseguia ouvir. Eles estavam a edificar a arca, mas ninguém esteve lá para dar a mão. Então isso dá para entender que a maldade no coração do homem era tão grande que Deus tinha que exterminá-los. E o julgamento de Deus de fato desceu e destruiu toda aquela geração. E apenas a geração de Noé que continuou para dar continuidade à existência e à vida humana. E pela Bíblia Sagrada nós sabemos que foram eles que deram continuidade à existência, e as gerações começaram a ser contadas a partir de Noé. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles é que se destacaram, eles é que se tornaram as 3 principais raças da humanidade: a geração de Sem, a geração de Cã e a geração de Jafé. E pela Bíblia Sagrada nós vamos perceber que a geração de Cã, que deu origem a Canaã, após ter visto seu pai, eles foram amaldiçoados para que se tornassem empregados dos seus irmãos. E, na verdade, isso tem gerado muita polêmica por parte de alguns que acreditam que os descendentes de Cã sejam os africanos. Em parte é verdade, porque existe a geração de Cush, né, e a geração de Put, né, que a Bíblia vai falar que é desses que se originaram os etíopes, né? A palavra etíope significa aquele que é da raça negra. Então significa que os negros derivaram destes, mas o fato da Bíblia falar que se tornam escravos dos seus irmãos é por causa da história, porque nós sabemos que os filhos de Canaã foram os primeiros que ocuparam as terras que agora são as terras de Israel. Eles ocuparam o Médio Oriente e conseguiram praticamente cobrir todo Canaã, toda a terra prometida, que se tornou a terra prometida depois. Eles é que ocuparam primeiro aquelas terras férteis, aquela terra boa que continha leite e mel, que tinha todos os meios de subsistência, todos os meios de sobrevivência. Eles é que foram os primeiros a ocupar. E é por isso que quando o povo de Israel, os filhos de Sem, entram lá, né, para poder invadir, a Bíblia Sagrada vai revelar que de fato acabaram se tornando empregados deles, porque não cumpriram a palavra de Deus, que era destruir completamente eles. E não aquilo que muitos acham de que os africanos são escravos de negros. Aliás, os africanos, os negros, são escravos de brancos. Isso não é verdade, porque não é o que a Bíblia revela, né? E mais para frente nós vamos ver a dispersão dos povos, né? E mesmo nessa geração de Canaã, inicialmente nós vamos ver que houve uma esperteza, uma ousadia, que pela história se conta de que um filho de Canaã chamado Nimrod, ele havia recebido as vestes que haviam sido dadas a Adão, né, que foram guardadas por gerações. Então, por ter sido dado a Nimrod por parte de Canaã, que havia roubado do seu pai, por parte de Cã, que o havia oferecido, e Cã é que havia roubado do seu pai. Então isso deu poder, isso deu autoridade a Nimrod, que a Bíblia conta que ele se tornou um grande caçador, né, com a ajuda de Deus. Só que além de passar a caçar animais, ele passou a caçar pessoas, ele passou a usar o arco como uma arma de destruição.
E essa arma de destruição lhe concedeu poder. Essa alma de destruição possibilitou com que este homem chamado Nimrod dominasse praticamente toda a Mesopotâmia. Ou seja, a cidade localizada entre rios Tigre e Eufrates começou a ser dominada por este homem. E ele começou a dominar naquele tempo. Se tornou o primeiro governador, se tornou o primeiro dominador, se tornou o primeiro presidente, se tornou o primeiro rei das nações. E ele conseguiu unir praticamente toda a humanidade para a edificação de uma torre espiritual. E essa torre espiritual, o objetivo era colocar o seu trono lá no topo e governar toda a humanidade. Ele estava indo na mesma teoria de Lúcifer, de que subirei aos mais altos céus e colocarei o meu trono na banda do norte e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o propósito que Nimrod tinha em seu coração, porque Satanás havia colocado isso dentro do seu coração. E o propósito dele, de fato, era se tornar como Deus, se tornar soberano sobre a humanidade e ser adorado, um homem sendo adorado pela humanidade como se fosse Deus, porque tudo o que ele estava fazendo nunca havia sido feito na terra, nunca havia sido edificado uma torre que pudesse tocar os céus. Então praticamente ele buscava fama, ele buscava o brilho, ele buscava o reconhecimento, e aí ele começou a edificar essa torre para que ele se tornasse conhecido. Ele começa a edificar essa torre para que ele pudesse ser adorado. Ele conseguiu influenciar a humanidade, porque a Bíblia vai explicar que a língua era a mesma, eles poderiam fazer falavam a mesma língua, e assim eles podiam se comunicar e fazer uma e a mesma coisa. E é exatamente isto que eles estavam fazendo. Eles se uniram para poder edificar essa torre em busca de fama e de reconhecimento. Então, falando a mesma língua, eles conseguiram fazer isso. E Deus reconheceu que, enquanto eles falassem a mesma língua, porque todos que falam a mesma língua, todos que concordam, conseguem fazer uma e única coisa. Então, Deus reconhece que, por estarem unidos daquela forma, eles poderiam conseguir fazer aquilo que eles queriam. Mas isso não estava de acordo com a vontade de Deus, que a humanidade estivesse no mesmo lugar, que a humanidade se ajuntasse no mesmo lugar, porque Deus criou a humanidade e lhes abençoou para que eles pudessem se multiplicar e encher a terra e pulular a terra. Esta era a vontade de Deus, e a vontade de Nimrod contrariava completamente a vontade de Deus. Era um desafio, era uma ousadia querer fazer aquilo que Deus não aprovava, e é por isso que Deus acabou punindo aquela geração através da dispersão das línguas. Então essa dispersão possibilitou com que a vontade de Deus se concretizasse. O que é que nós aprendemos com tudo isso? Que a vontade de Deus não pode ser superada, que a vontade de Deus não pode ser mudada, que nós não podemos lutar contra a vontade de Deus. Ninguém luta contra a vontade de Deus. Aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, aquilo que Deus está guardando para a sua vida, as bênçãos que Deus está providenciando para a sua vida, ninguém será capaz de roubar, ninguém será capaz de tirar, porque a vontade de Deus não pode ser desafiada. Eu quero terminar a minha live nesta hora agradecendo a Deus e abençoando a sua vida, para que Deus venha concretizar a vontade dele para a sua vida. Eu creio que a vontade de Deus para a sua vida é que você seja abençoado, seja exaltado e honrado em nome de Jesus. Amém.